o mundo lá fora influi muito sobre o que acontece aqui, embora a gente se ache, nós brasileiros, muito distante do que acontece lá fora, grave erro. E foi nessa visita do Lula aos Estados Unidos, essa agora no finzinho da semana, ali, sexta, sábado, que a Casa Branca se queixou de objetos voadores derrubados. Essa queixa foi feita à delegação que acompanhava o presidente brasileiro. Do ponto de vista americano, esses episódios foram classificados como alta espionagem chinesa. Confira. Em conversas reservadas, a Casa Branca sustentou que os objetos voadores abatidos nos Estados Unidos e no Canadá tinham o objetivo de espionar instalações militares e passar informações estratégicas para a China. As informações foram feitas por auxiliares diretos de Joe Biden para a delegação que acompanhava o presidente Lula durante a visita a Washington e reforçam a percepção de que os americanos veem esses episódios com gravidade. O assunto, porém, não foi tratado na reunião entre Lula e Biden no Salão Oval. Palácio do Planalto e Itamaraty acompanham o caso com atenção, mas a ordem, pelo menos por enquanto, é manter distância da troca de farpas entre Estados Unidos e China. Assessores presidenciais consultados pela CNN interpretam que uma guerra retórica está em curso e pode ser usada para aumentar um sentimento anti-China na opinião pública norte-americana. Lorival, é uma intenção já esperada, mas está cada vez mais claro como que os americanos estão jogando o jogo deles quando eles consideram a nossa relação com a China. Eles quiseram mostrar para o Brasil o que está em jogo, né? Esses equipamentos servem para medir a capacidade militar de cada país, né? A Rússia usa, os Estados Unidos usam, Reino Unido, França, Austrália e China também. O Donald Trump, em novembro de 2020, saiu do Tratado Céus Abertos, né, que permitia a 34 países, incluindo a Rússia, sobrevoar os outros países e com uma cota de sobrevoo para filmar, sem armas nos aviões, para filmar exatamente as instalações militares e, obviamente, nucleares de cada país. A China não era membro do tratado e se beneficiava, como se beneficiava de todos os tratados de não proliferação de armas que a Rússia tinha com os Estados Unidos, e o Trump foi saindo um a um, exatamente argumentando isso. A China não está dentro. E aí a China, ao perder os olhos da Rússia e de outros países da Europa com esse tratado, o que ela fez? Intensificou o investimento nesses equipamentos, nessas plataformas de monitoramento. A China quer saber o que os Estados Unidos têm. Ela quer saber basicamente como é que se comunicam, né? Como se comunicam e capacidade mesmo, nuclear principalmente, né? E enquanto ela desenvolve fortemente o seu arsenal nuclear e todo o seu material bélico, investimento pesadíssimo. Então, foi disso que o Trump desistiu, né? Assim, não vou mais participar disso, e isso serviu de incentivo para a China, que de fato não estava contribuindo com esse arranjo, não participava, para ela então aumentar. E, ao mesmo tempo, o Trump saiu de todos os tratados de não proliferação nuclear. Então, isso preocupa a China. Por quê? Qual é o desnível aí? Os Estados Unidos têm uma capacidade satelital incomparável. Os Estados Unidos realizaram mais testes nucleares do que todos os outros países somados. Então, a China está tentando catch up, chegar lá, né, e se sente muito em desvantagem. Então, esses tratados todos, eles davam à China uma certa salvaguarda. Ela perdeu essas salvaguardas, e a Rússia também, né? A partir daí, a Ucrânia, por exemplo, protestou. Isso foi lá em 2021. Falou assim, olha, vocês estão saindo desse tratado, eu não vou mais ter condições de saber o que a Rússia tem, né? E aí os Estados Unidos falaram, não, pode deixar que eu te ajudo, eu te conto e tal, e os 5 olhos também, Reino Unido. 5 olhos são os outros países que fazem parte da troca de informações Canadá, secretas. Austrália e Nova Zelândia. Então, isso incentivou todo esse investimento, e até aqui isso se resolvia com contra-espionagem, né, William? Quer dizer, embaralhamento de sinais, né, enfim, jogar sinais conflituosos, enganosos e tal, observava os equipamentos do adversário sem destruí-los. Mas quando isso entrou no debate público, né, os republicanos fazendo demagogia com essa questão, o Biden se viu obrigado a começar a destruir esses equipamentos. Agora, ele nos puxa para um debate geopolítico de primeira grandeza, que é o que está acontecendo hoje. Daniel e Caio, principalmente a Raquel também, claro, estudiosa como você é dessas questões agora, né?
se despertou para isso, eu acho muito legal. Lorival, eu somos velhos, da velha guarda nisso daí. Mas o seguinte, Daniel, quando a gente vê a presença do presidente brasileiro lá em Washington, frente ao que ainda se considera ser o homem mais poderoso do mundo, Biden, ele se colocou no jogo geopolítico, dizendo, eu estou aqui como um emissário de paz. Eu proponho, na entrevista a Amanpour, por exemplo, nossa colega da CNN Internacional, ele propõe um clube de países neutros, né, não envolvidos diretamente no conflito. Como que isto voltou para Brasília? Como é que está sendo visto em Brasília a participação do Lula nesse sentido? Voltou com mais um problema, porque ele vai falar de um G20 da paz para resolver a guerra na Ucrânia e volta com uma reclamação sobre essa autoespionagem chinesa. Eu conversei hoje com o auxiliar presidencial que recebeu essa queixa de um integrante do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. E ele me comentava o seguinte, na diplomacia a gente tem que ser muito discreto sempre, mas a vontade que deu de responder foi, não foi a China quem começou com espionagem no mundo, e se é para falar de espionagem na Casa Branca, a gente tem que lembrar do episódio de 2015 da NSA, em que a própria ex-presidente Dilma e a Petrobras foram espionados eletronicamente, e isso gerou uma grande crise diplomática Brasil e Estados Unidos. Agora, a percepção aqui em Brasília, a percepção no Palácio do Planalto e no Itamaraty, é que você tem dois presidentes, Biden e Xi Jinping, que estão algo frágeis politicamente. O Xi Jinping teve que dar um cavalo de pau na política de Covid-0, de lockdown em todo o país e partir para um liberou geral. E o Biden está frágil também. Então, essa retórica anti-China nos Estados Unidos favorece muito a galvanização de um discurso nacional na corrida para a eleição de 2024. Eu estava observando, William, o Pew Research Center tem um dado que mostra que em 2005, 35% da população americana tinha uma imagem desfavorável da China. Hoje, essa percepção é de 82% da população americana. E mais, ela é disseminada entre democratas e entre republicanos. Então, o presidente americano dizer, olha, os chineses estão em cima da nossa cabeça aqui, tem o seu valor retórico. Caio, a gente viu na presença do Lula nos Estados Unidos e nas conversas deles, na entrevista, digamos, do ponto de vista do PT, a celebração de um retorno do Brasil a uma posição de destaque e de ser consultado sobre questões não necessariamente aquelas mais, digamos, imediatas, né? Meio ambiente, descarbonização da economia, proteção da Amazônia, combate à fome e tudo mais, mas de uma presença ou de uma recuperação da presença do Brasil quando se trata dessas grandes, digamos, ocorrências, como, por exemplo, a guerra da Ucrânia. Só que o presidente Macron mandou uma resposta direta por tweet ao Lula, disse, olha, se você quer falar de paz, tem um ponto já levantado, que é o plano de 10 itens feitos pela Ucrânia. E os americanos também disseram, não existe possibilidade de negociação que não inclua a Ucrânia. E aí? Bom, a linha da diplomacia brasileira, mesmo depois, hoje bati lá também no Itamaraty, no próprio Palácio do Planalto, vai persistir a linha do não alinhamento. Esse episódio eles usam essa expressão, teoria, né, do não alinhamento, tese do não alinhamento. Já estão organizando a viagem para a China no final de março. Sim. Nessa viagem, eles não consideram que a China é parte, porque hoje mesmo eu perguntei, acho que o Daniel deve ter perguntado também, se de certa maneira o episódio dos satélites atrapalha, balão, né? Atrapalha o projeto, né, do Lula de liderar um clube, um G20 da paz. E eles dizem que atrapalha. E eu perguntei, bom, vocês já estão procurando alguém, né, os países? Quem são os países não alinhados? O G20 da paz é quem, afinal? Aí começa pela China. Eu falei, opa, mas a China de alguma maneira, eu me lembrei do Lorival, né? A China de alguma maneira não suporta ali, não apoia a Rússia indiretamente? Falou, oficialmente não. E os países que serão procurados, ele falou, Caio, é só pegar e tirar quem não está diretamente envolvido na guerra. E aí entra basicamente os países dos BRICS. Então eles estão nessa toada. Eles avaliaram que... E também muita suspeição eu senti hoje sobre a tese americana
sobre o balão. Falou, poxa, esse pessoal mente, todo mundo mente nessa área de espionagem. Você acha que a China colocaria um balão ali em cima para espionar? E levantaram uma suspeição também de que acharam curioso o fato de... Eles estão achando que o balão é da CIA, na verdade? Bom, eles acharam curioso o fato de estar prestes a acontecer quando havia uma visita do Blinken à China, agendada, e essa agenda caiu. Então também consideram que pode ter alguém ou um grupo dentro do governo americano contrário ao diálogo Rússia, ao diálogo China-Estados Unidos. Ou seja, ninguém comprou. Gente, e citaram a mentira lá dos americanos no Iraque em 2003. Posso só fazer uma observação? Claro, Assim, fica à desculpe a vontade. franqueza, mas eu acho o Brasil absolutamente irrelevante nesse debate. Assim, no debate da espionagem, então, nem se fala, né? Porque Estados Unidos e China conversando entre eles não jamais vão querer qualquer intermediação do Brasil para isso. Isso não existe. E mesmo nesse debate da Ucrânia, essa história do G20 da paz, é o que está no tweet do Macron, assim. Eu não sei de onde vem essa percepção que parece que está dentro do governo brasileiro e que tenta se vender isso, né? Quando Lula vai aos Estados Unidos, depois Lula vai à China, de que ele possa ser esse intermediário. Ele pode fazer isso na Venezuela, que está aqui, a nossa vizinha, a nossa zona de influência. Mas nesse conflito, assim, me parece muito mais uma coisa da diplomacia brasileira de tentar vender uma ideia internamente, de que o Brasil está voltando para o mundo, olha como o Lula é o cara, ele consegue fazer... Porque o Jair Bolsonaro, enfim, era um pária completo, do que uma coisa concreta. Assim, eu não acho que nenhum desses líderes, nem Biden, nem Xi Jinping, nem Emmanuel Macron, nem mesmo o presidente da Ucrânia estejam enxergando concretamente o Lula como um emissário de paz. Do ponto de vista da política internacional, não há chances do que o Lula propôs seja levado a sério. Agora, nós estamos num ponto, de aproveitar os minutinhos finais que nós temos e a sua presença aqui conosco, Lorival, no qual o resultado das operações no campo de batalha terá grave influência nas decisões políticas. No campo de batalha, a Rússia iniciou uma grande ofensiva, baseada sobretudo em massa. Ela fez uma convocação extraordinária e ela está conseguindo colocar numa zona razoavelmente restrita, em torno de 200 mil homens. O que está acontecendo no campo de batalha? Bem, é provável que a Rússia vai tomar Bakhmut. Ela cercou 3 lados da cidade, eles estão há meses tentando tomar essa cidade, desde meados do ano passado, que a Rússia não tem nenhum ganho, né? Eles tomaram, em meados do ano passado, Severodonetsk e Lysychansk. E nunca mais tomaram mais nada. E aí, por isso, eles se concentraram em Bakhmut, uma cidade que tinha 70 mil habitantes antes da guerra, que não tem nenhum valor estratégico, mas que eles têm ali um corredor de suprimentos, de homens e tudo, que lhes possibilita tomar a cidade. E aí a Ucrânia conseguiu elevar o máximo possível o custo militar dessa tomada de Bakhmut, interpretou corretamente de que era importante politicamente para o Putin, falou, não, então vamos causar o maior número possível de baixas e de perda de material. E conseguiram isso, milhares e milhares de russos morreram em Bakhmut e ucranianos também, né? E aí, mas eu queria, voltando aí à questão do balão e do envolvimento do Brasil, há uma semana a Força Aérea Colombiana identificou um balão do mesmo modelo chinês sobrevoando o espaço aéreo colombiano, monitorou o balão e até que ele saísse do território. E a Costa Rica também identificou um modelo idêntico. Que esses balões são usados para espionagem, isso é ponto pacífico entre quem conhece o assunto. Talvez seus interlocutores eram diplomatas, né? Não entendem muito do assunto. Mas no campo militar eu espero que os brasileiros saibam que esses balões são usados e o Pentágono tem um programa com esses balões também. Não sabemos ainda se já está empregando ou não para a espionagem. Então, ele tem uma vantagem sobre o satélite que é o foco.
Claro, ele fica focado, ele tem inteligência artificial, ele consegue equacionar os problemas dos ventos, das correntes dos ventos que transformavam a trajetória dele muito previsível. Ele é muito mais barato do que um satélite, está muito mais próximo, assim por diante, um pouco acima do nível de tráfego aéreo civil, né? Mas nesse contexto todo do que você falou sobre a Rússia, essa ofensiva russa contra a Ucrânia e essa nova tensão entre China e Estados Unidos, e haveria reunião entre o Blinken e o Wang Yi, o chefe da questão externa no Partido Comunista, naquele fim de semana, justamente, e ele foi obrigado a suspender aquela reunião. Era o segmento da cúpula entre o Biden e o Xi Jinping de novembro no G20. Nesse contexto todo, em que o diálogo ia ser tocado adiante, considerando Taiwan, Ucrânia e as outras questões, chips, etc., que a gente vem discutindo aqui, tudo isso ficou paralisado. E esse é um resultado extremamente perigoso para o mundo, o fato de China e Estados Unidos terem suspendido o diálogo entre eles e haver um tensionamento crescente, uma possível até guerra de destruição de equipamentos de espionagem. É algo que nunca aconteceu, é algo totalmente novo, não mapeado.